Você lembra daquele caso do rato na Coca-Cola? Lembro. Um senhor que supostamente teria encontrado a cabeça de um rato dentro da garrafa do refrigerante. Obrigada, ô E ele estava inválido. com Besitos. diversas sequelas físicas e mentais porque tinha bebido apenas um gole do líquido. E o caso gerou tanta repercussão que a própria Coca-Cola resolveu se manifestar. Mas o que deu no final das contas? Esse caso era verdade mesmo? Ou esse senhor estava inventando tudo a fim de conseguir alguma indenização? E por onde ele anda nos dias atuais? Hoje nós vamos relembrar o caso mais polêmico da gigante fabricante de refrigerantes. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Até onde eu lembro é mentira. Até onde eu lembro é mentira. Mas vamos ver aí. Que a Coca-Cola é uma das maiores empresas do mundo, disso eu tenho certeza que você já sabe. E hoje ela está presente em mais de 200 países. Estima-se que no total sejam vendidos mais de 1,7 bilhão de unidades do refrigerante por dia. E segundo a própria fabricante, o refrigerante está disponível para 99% da humanidade. Ou seja, se você ir viajar lá no sul da África do Norte, você vai encontrar Coca-Cola. Só na Coreia do Norte que não, 1%. Nem em É Cuba. mesmo, né, mano? Será? Tá aí a dúvida. Será que tem Coca-Cola na Coreia do Norte? Não sei, mano. Eu acho que tem, mano. Eu acho que deve ter. Não, deve ter, não é possível. Só Deus sabe. E a senhora África do Coca-Cola Norte já também possui foi. mais de 100 anos de idade. O refrigerante é vendido em 3 tipos de embalagem, né? A famosa latinha, né? A lata de alumínio. A garrafa de vidro, né? Ela é bem pouca, mas ainda existe. É bom. As coquinhas KS, que a gente chama, né? E tem também a famosa garrafa PET, né? A de 2 litros, 3 litros e a litraço de 4 também, você já viu? Não, Agora, em 2013 começou 1,5. Uau, muito obrigada pelo seu subprime, meu querido Seven account. Muito grata, viu? Muito grata pelo seu follow. Você muito foda. Obrigada. Deixa eu fazer uma coisa aqui. a repercutir uma história um tanto quanto polêmica, né, nas redes sociais e até mesmo na televisão. Nessa história, um senhor alegava ter comprado o refrigerante mais famoso do Brasil, depois do Dolim, e que numa dessas garrafas, acredite se quiser, tinha a cabeça de um rato. Isso mesmo, você não ouviu errado. Que absurdo! O ano era 2000 e um senhor já de idade chamado de Wilson Batista de Rezende, morador da cidade de São Paulo, e segundo o relato do próprio senhor, num dia qualquer ele tinha comprado um fardo de garrafas de Coca-Cola. Continha aí nesse fardo 6 garrafas do refrigerante. Bom, e ele mesmo alega que ele tinha uma ótima saúde, ele era vegetariano e praticante de atividades físicas. No dia seguinte da compra, ele colocou uma das garrafas na geladeira para tomar, é claro, aquela coquinha gelada. Coquinha, Quando a coca gelou e ele resolveu tomar, bastou um gole, né, do refrigerante e ele... Nossa, mas esse rato era de Chernobyl, né? Só se for. Porque não é possível. Pra fazer esse estrago todo num golinho. Tem uma cabeçota de rato ali. E o rato era de Chernobyl, o rato podre. Começou a sentir como se um ácido estivesse corroendo ali o seu esôfago e o seu estômago. Então, nesse momento, ele cuspiu o resto que tinha em sua boca e ele alega que já cuspiu, tinha até sangue no meio. Sim, isso é verdade. Radiação não reage instantâneo assim. Eu falei rato do Chernobyl por falar. Ou seja, o cara bebeu ácido sulfúrico, né, no lugar de Coca-Cola. E já senti um gosto de sangue aqui dentro. Comuniquei com a empresa não me deu socorro médico. Eu procurei um médico que me deu o diagnóstico que eu tive naquele exato momento uma intoxicação exógena.
Bom, quando ele olhou para a garrafa, ele notou diversos resíduos estranhos, como se fossem pelinhos misturados ali no meio do líquido. Foi quando ele pegou então as outras 5 e notou que todas tinham restos de supostamente o que seria um rato. Ah, eram todas então, não era uma? Todas, eram Caraca, 6. o cara comprou o fardo premiado. Então. Inclusive, nenhuma das garrafas era possível você ver praticamente a cabeça inteira do rato. À primeira vista, é difícil identificar o volume maior, mas basta rodar a embalagem e o contorno fica claro. Orelhas e focinho. A possibilidade É uma intoxicação misógina. Exatamente isso, galera. de violação da embalagem foi Olha, a classiqueira de Natal, hein? descartada pela perícia. Bom, e segundo o relato dele mesmo, ele ligou imediatamente para o atendimento ao consumidor da Coca-Cola. E é claro que o atendente aconselhou, o senhor Wilson a ir direto ao médico e que no dia seguinte um representante da Thank you, máfia iria acinzentado. até a casa dele. Besitos. Bom, ele foi até o médico então e fez uma lavagem ali no seu estômago e retornou para casa. Mas na mesma madrugada ele disse que continuou passando mal, tendo dores abdominais. Cara, Ele chegou até tá meio que a óbvio comentar que o cara tentou estava até passar o defecando golpe, né? Mas... sangue. Tá com diarreia com sangue. Pensa, o bagulho estragou o cara mesmo, né? Bom, no dia seguinte, então, um representante da empresa foi até a casa dele e esse rapaz, ele já chega na casa do senhor Wilson já com 8 fardos de Coca-Cola, contando numa média aí de mais ou menos 42 garrafas de Coca-Cola, e o senhor Wilson disse que esse cara estava entregando esse monte de Coca-Cola para ele de brinde. Passar o pano. Pra passar o pano, entendeu? Mas o que eu já acho um pouco estranho, o cara tava passando tão mal, cagando sangue os caramba, e ficou na casa dele. No outro dia tinha, né? Enfim, essa história parece que tem alguns furos de roteiro, mas vamos continuar. Eu sei que Boa noite, Mizu. Você está bonita com essa roupa e agora eu vou ter que limpar o sangue do meu nariz. Aí como vocês são, viu, Garela? gosta de Coca-Cola, liga lá, reclama que tem um ratinho na sua, no outro dia você ganha 50. Vai dar certo. Confia. As ideias, meu irmão. Bom, o funcionário disse, que era um brinde ali pro senhor Wilson, e aí ele pediu as 6 garrafas de Coca-Cola que ele tinha, que tinha ali os resíduos de rato, para ele poder levar para perícia. Bom, é claro que o seu Wilson, ele se recusou a entregar. Tá, mas em qual parte um caminhão atropela ele a 100 km por hora pra deixar ele daquele jeito? Cara, claramente, não. É comum esse negócio da empresa dar um monte de produto quando reclamam de lote defeituoso e levar o defeituoso para não dar publicidade ruim. É bem comum isso. Realmente. Os refrigerantes, ele entregou somente 2 garrafas para fazer perícia e ficou com o resto para ele. Bom, o funcionário então disse que em 15 dias mais ou menos sairia um laudo dizendo o que tinha lá dentro da garrafa. E ainda na primeira semana, Wilson alega que começou a ter queda de cabelo, irritações na pele e fisgadas musculares. Enquanto isso, os dias às vezes só a passavam cabecinha e nada faz do estrago laudo mesmo, olha. dizendo o que tinha dentro das garrafas. Mais de um mês depois, ele sempre ligando lá no atendimento, perguntando o que estava acontecendo, se já tinha o laudo, foi dito para ele que esse funcionário que tinha ido até a casa dele não trabalhava mais na empresa e eles não tinham mais notícia dessas 2 garrafas. Ou seja, supostamente a Coca-Cola então teria dado um fim aí nessas 2 E garrafas. talvez possa até ter encontrado um refil com problema mesmo, mas o resto aí parece que só tá exagerado. Eu também acho que é... Mano, não é possível, cara. Bom, quando ele percebeu que a empresa não ia ajudar ele, ele foi atrás dos médicos, que examinaram ele. E aí, segundo o próprio Wilson, misteriosamente ele não conseguia mais contato com os médicos. Ele ligava e não conseguia mais entrar em contato com esses médicos que atenderam ele. Olha aí. Bom, já no início de 2001, o Wilson vai até então ao Ministério Público com o seu advogado para protocolar ali uma denúncia contra a fabricante. Bom, e para dar início à perícia, o MP pede as garrafas, ele entrega 3 garrafas, ficando apenas com a que tinha ali a cabeça do rato. Bom, fizeram então uma perícia do lacre e constataram que o lacre não estava violado. Em seguida, a própria Coca-Cola informa que essas garrafas teriam sido envasadas numa fábrica do município de Cosmópolis. E novamente, segundo Wilson, a própria Tá, mas que caralho de rato é esse que deixa a pessoa toda torta? Pois é. Coca-Cola mandou desativar essa fábrica logo depois
né, que começou a ocorrer aí. Seria ocorrida então uma perícia nessa fábrica. E a Coca-Cola mandou os agentes do governo fazerem perícia numa fábrica que ficava em Jundiaí, que teoricamente não teria nada a ver com a fábrica de Cosmópolis. Fico imaginando o Celso Russomano no meio dessa briga. Ah, aí, é verdade, nossa. Pensou? Chama a polícia. Chama uma viatura. Agora, o que muitas pessoas indagaram foi do porquê ele se manifestar e aparecer na mídia e nas redes sociais só em 2013, sendo que isso começou a acontecer lá no começo dos anos 2000. Verdade. Bom, basicamente, como eu te disse, ali em 2001, mais ou menos, ele entrou com uma ação no MP, e aí, cara, foi a justiça tão enrolada que joga pra ele. Sabia que os pombos morrem durante o sexo porque o último que eu meti o pau morreu. Essa piada é velha, hein? Aliás, o senhor ficou spamando ontem na live stream de quem a gente deu raid. Você acha que eu não vi? Foi você que fez isso? Joga pra Coca-Cola, Coca-Cola faz isso, faz aquilo, enfim, resumindo, cara, ele ficou enrolado até basicamente 2013. Foi aí Tô então perguntando que se ele foi. daí sim resolveu se manifestar nas redes sociais, né, e começou a chamar a atenção das pessoas porque ele começou a fazer uma greve de fome na frente ali onde era o Ministério Público. E a partir desse momento, né, as pessoas começaram a notá-lo, começaram a escutar o que ele tinha a dizer, e foi também nessa época que a emissora de TV, né, a Record, ela decidiu fazer uma matéria mostrando o caso do seu Wilson e até mesmo entrevistando. Se for você, eu vou descobrir, tá? O seu Wilson, ele tinha agora todos os holofotes que ele queria. E eles chegaram a mostrar, inclusive, a última amostra, né, que o seu Wilson tinha, a última garrafa que tinha ali, estava guardada, as 7 chaves por ele, estava guardada num recipiente com cadeado, e nessa última Coca-Cola aí dele, tinha ali, dava para ver nitidamente a cabeça do rato. E o que deu? Bom, depois da matéria da Record, obviamente começou a causar ali um grande rebuliço. O rebuliço foi tanto que a própria empresa resolveu se manifestar numa postagem do Facebook alegando, né, a integridade e as duras medidas de higiene que tinha, né, que continha os seus produtos. E era pra galera ficar tranquila. A Coca-Cola chegou até mesmo a lançar um comercial logo depois do ocorrido. E esse comercial foi passado na televisão. E nele era mostrado todo o procedimento de fabricação da Coca-Cola para não restar dúvida de que era um procedimento muito rigoroso e que era praticamente impossível algum animal ou algum resíduo entrar ali dentro da garrafa. Bom, o seu Wilson, ele continuou indo em várias regiões para contar, né, o que estava acontecendo com ele. Ele começou então a fazer tipo uma espécie de palestra. Ele ia em algumas regiões e ficava ali com vários banners, cartazes, contando a história tipo, dele. O meu nome é Wilson Rezende. Hoje eu estou quase paralítico porque bebi Coca-Cola contaminada com restos de rato. Restos de rato. A Coca-Cola era culpada depois de uma decisão feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi constatada como improcedente, né, essa denúncia do seu Wilson. Ô Marcelo, mas você não disse que o lacre da Coca-Cola estava intacto? Exatamente, o lacre estava intacto, mas isso não significa que não fosse possível você manipular o que tinha dentro do refrigerante. Existe inclusive vídeo aqui na internet ensinando você a fazer isso. Tudo que você precisa é basicamente de 2 garrafas. Uma você vai cortar ali um pouquinho abaixo, né, do pescoço da garrafa, digamos assim, e aí você vai colocar ela com a tampinha num potinho, na panela com água quente, e assim que amolecer um pouquinho esse plástico, você consegue tirar a tampinha sem destruir o lacre. E aí você vai e coloca a tampinha na outra Coca-Cola que você já abriu e manipulou, colocou alguma coisa ali dentro. Ou seja, e aí pronto, você fecha a outra Coca-Cola com a tampinha sem violar o lacre. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, além do que, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia, seu Wilson tinha passado, né, por uma perícia realizada por psiquiatras e neurologistas e foi constatado que ele não apresentava sequelas ou alterações neurológicas relacionadas ao evento. Além de que foi constatado também que o seu Wilson possuía, né, era portador de transtorno de personalidade e comportamento devido a alguma doença, lesão
ou disfunção cerebral. Bom, mesmo depois da justiça tendo dado ali a causa ganha para a Eu também já empresa tirei Coca-Cola, a tampa com Record lacre não fez mais nenhuma intacto. outra matéria mostrando ali o outro lado da história. Na verdade, o que eles fizeram foi colocar uma matéria no site deles ali, meio que fazendo uma meia-culpa, sabe? E bem meia boca também a matéria, bem curtinha, só mostrando ali que a decisão do juiz ali, final, tinha sido julgado improcedente. Ele definitivamente tentou levar São Paulo vantagem, julgou cara. improcedente a ação movida contra a Coca-Cola por um consumidor que diz ter tomado refrigerante com pedaços de rato. E é óbvio que essa meia-culpa da Record não atingiu nem 1% Porque das pessoas o jornal que passou isso daí foi o de nesse manhã, ponto que da quase carochinha. ninguém vê, porque Isso já foi fez todo com mundo trabalhar. Sou formada em mecatrônica industrial. Conheço amigos que trabalham em empresas de alimentos e tal, e é normal animais ou insetos caírem dentro do processo, inclusive chocolate. Mas... Sei lá, né? que milhares de pessoas acreditam. Tá, mas aí, tipo, um rato faria esse estrago na pessoa? Mas um rato... até hoje que essa história do rato na Coca-Cola é verdadeira. Bom, então compartilha esse vídeo aqui para quem Proteína acredita grátis. ainda nessa história. Oh. E antes que falem algo, eu não tô sendo pago pela Coca-Cola pra fazer esse vídeo, eu queria muito, tá ligado? Mas não tô. Tanto que esse assunto do rato, né, nem tá em voga no momento, né? O caso foi em 2013 e eu tô trazendo aqui essa história para vocês com a resolução do que aconteceu. Muita gente, tem apesar de a quantidade gente saber, máxima tem de muita gente resquício que não pode, sabe é. também. Como eu disse, a verdade nunca atinge a mesma quantidade de pessoas que a mentira. E como tá o seu Wilson hoje? Bom, infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma. Pensei que ele ia mandar um, evidência, infelizmente nada seu de Wilson como foi tá de esse cara, cos. nenhum vídeo, o cara simplesmente sumiu da internet. Eu também acho que é culpa do Por quê? velho. Será que a Coca-Cola mandou dar um sumiço nele? E os Acho que médicos não. atenderam ele, então não existia? Será que Então. rato estava envenenado? Mas, gente, o rato ia estar envenenado e ele ia ficar assim por causa de um trisco que ele deu na Coca-Cola que tava ali no meio do... O rato tava no meio da Coca-Cola. Não foi o rato que ele comeu, entendeu? Mas aí o que ele alegou foi que não conseguiu contactar os médicos, tá ligado? Que os médicos sumiram. A justiça não foi atrás dos médicos? Não, pelo jeito. Então, né? Até assim, como eu disse, esse conto aí, né? Essa história tem muito furo de roteiro que, analisando mais friamente, depois de tudo que aconteceu, você vê que, mano, que foi uma doideira mesmo do cara. Então, provavelmente não, porque a solução vai ser fervida e os elementos químicos da solução dissolvem o mesmo. Então... Entendeu? E o cara, ele já era meio conhecido por tentar fazer essas coisas. Dizem aí, né? Não sei se é verdade ou não, mas dizem que ele ia, tipo, no supermercado, ele ia, tipo, ele tinha treta com o também. E aí ele achava, tipo, as coisas estavam perto de vencer e escondia, assim, em algum lugar, sabe? Que os caras que trabalham não iam achar depois pra retirar. E aí depois ele ia lá e pegava o produto vencido e tentava ganhar em cima do Olha que supermercado, tá filha da ligado? puta. Isso é safadeza. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, tá? Eu tô contando aqui pra vocês. Mas assim, pra mostrar que tem gente que ainda acredita, né? Eu quero saber de você. Você acredita ou não, né? No seu... Esse tio aí não dá pra acreditar, não. Na época eu até fiquei assim, eita. Eita, assim, sabe? Quando você fica, eita. Mas depois foi provado que não. Eu já achei coisa vencida no mercado. Eu levei um novo de graça, aí sim. Eu também não acredito, não, gente. Pelo amor de Deus.